Temos as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo de número 19, uma passagem bem conhecida de todos. Todos acharam? Como é bom ser um crente, como é bom. Como é bom ser um crente, como é bom. Como é bom segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, primeiro, como é bom. Amém. Glória a Deus. Amados, diz assim a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, que fala sobre o rico e o mendigo. A palavra diz assim: ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu que, ao morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos ao longe e viu a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que me molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que me mandes a minha casa, a terra, porque tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de que não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, pertencerão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Poder sentar, amados. Aleluia, Jesus. Essa é uma palavra bem conhecida de todos nós, que fala da situação de 2 homens, e estamos 2 homens diante de Deus. Mas o que eu gostaria nessa noite de chamar a atenção para os irmãos amados aqui é que nem o rico foi para o inferno por ser rico, e que nem o pobre foi para o céu por ser pobre, porque nós conhecemos muitos pobres, né? Que andam nessa terra e são mais soberbos do que muita gente rica. E de igual modo nós conhecemos muita gente rica que anda nessa terra que só misericórdia, pisando na cabeça de todo mundo. E aqui nós temos uma situação bem parecida. Só que o que levou um para o inferno e o que levou um não foi pela sua situação, pelo que eles tinham, mas pela sua situação diante de Deus. Quando nós começamos a meditar nessa passagem, nós podemos ver que o rico, ele vivia muito bem, que ele vivia regaladamente, que ele vivia esplendidamente, como diz aqui no versículo de número 19. E o pobre estava sempre ali, à porta da casa dele, jazendo à porta da casa dele. Curioso é você ver que essa palavra jazendo, né, ela vem de jaz. Quem aqui já teve a oportunidade de passar em algum cemitério, já deve ter lido alguma lápide lá escrito assim: aqui jaz fulano de tal, um grande homem que viveu assim, assim, assado, e deixa de mulheres e filhos. Ou aqui jaz a fulana de tal, uma grande mulher que viveu assim, assim, assado, e deixa parentes. De
modo que, quando você lê essa palavra jazia, significa que aquele homem ele estava ali morrendo de doença, de enfermidade, de fome, à porta daquele homem rico. Então, amados, quando a gente para observar a situação desse rico, nós vamos ver que esse rico, ele não era somente um homem rico, ele era um sujeito mau. Ele era um sujeito perverso. Ele era um sujeito ruim. E por que você está falando isso? Por causa da própria condição que a palavra apresenta aqui. Tu imagina, eu estou aqui na minha casa, sentado numa mesa, comendo do bom e do melhor, vestindo as minhas melhores roupas, e na porta da minha casa tem uma pessoa que não sai de lá. Aquela pessoa está quase nua, aquela pessoa à noite ela passa frio, aquela pessoa está cheia de enfermidade, está cheia de feridas, como diz aqui na palavra. E eu, ainda para aumentar o sofrimento daquela pessoa, eu abro as portas da minha casa, eu abro as janelas da minha casa, coloco tudo de bom e de melhor para aquela pessoa lá, ficar lá do lado de fora, olhando o que eu estou comendo dentro da minha casa. Porque é isso que a palavra está falando aqui. Que o pobre, que o mendigo, ele via de onde ele estava, o que aquele homem estava comendo. Olha que situação. Eu, sinceramente, eu tenho um problema muito sério comigo. E a minha esposa também. A gente não pode ver ninguém passando fome. Nossa, é uma pessoa que quebra nosso coração e dizer que está passando fome. Pronto. A gente vai procurar tirar daquilo que a gente não tem para poder dar para aquela pessoa que não tem nada, mas a gente não quer ver ninguém de barriga vazia. E muitas das vezes, até no meio da rua, às vezes, eu tiro de onde não tem para dar para uma pessoa, só para ver aquela pessoa se alimentar, porque eu não suporto ver ninguém com fome. Eu vou contar uma história para vocês aqui, que poucas pessoas conhecem. Aliás, que nenhuma pessoa conhece, nem minha esposa. Quando eu era criança, eu morava ali no Guarabu, perto da Escola Holanda. Em frente à minha casa eu tinha uma praça que hoje tinha um terreno que hoje virou uma praça. E minha mãe, ela criava galinhas. Mas houve uma época que nem galinha minha mãe tinha para poder alimentar a gente. Foi uma época difícil, muito complicada. E o meu pai, ele estava com um problema no quartel, lá internado, lá preso no quartel, por conta do movimento político da época lá de 64, da década de 60. Quem é mais ou menos da minha época deve se lembrar disso. Então ele ficou aquartelado, ele não podia ir em casa, a situação do país estava complicada, estava precária, e faltou comida para minha mãe alimentar 6 filhos homens. E a gente chegava chorando, e a mãe dizia assim: mãe, estou com fome. Ela: não tem comida, meu filho. Estava complicada a coisa. Aí a gente ia lá para a porta da casa e ficava lá de bobeira. De vez em quando passava alguém. E eu me lembro que uma vez passou uma pessoa lá comendo banana e jogou as cascas de banana no chão. Aí eu peguei aquela casca de banana, dividi com o meu irmão mais novo, ficamos raspando a casca de banana com os dentes para poder saciar a nossa fome. Nunca contei isso para ninguém. Quando minha mãe viu aquilo, ela tirou a casca de banana da mão da gente e jogou fora. Mas as lágrimas dela desciam pelo rosto. Porque ela não tinha o que dar para comer para os seus filhos. Então, meu querido, por conta disso, eu guardo no meu coração de não deixar ninguém passando fome perto de mim. Ah, você está errado. Não tem problema. Mesmo errado, eu não quero saber se eu estou errado. Eu quero saber que eu estou fazendo algo para ser certo. E aquele homem, ele não teve misericórdia, não tinha misericórdia daquele que estava morrendo de fome, de sede e de doença à porta da sua casa. Ele era perverso. Ele se satisfazia de ver a dor do seu semelhante diante dele. E por que você fala isso? Por causa disso mesmo, porque deixava as portas deles abertas e ficava desfilando de um lado para o outro, para ficar sendo admirado pelo mendigo que estava morrendo de fome, de sede e de frio. Aquele homem não foi para o inferno porque ele era rico, ele foi para o inferno porque ele era mau, porque ele era perverso. E por outro lado, meu amigo, quando você vê a situação do pobre, porque tem muito pobre que mesmo sendo pobre,
ele é honrado. Ele é incapaz de pegar uma coisa se ele entrar na tua casa. Ele é incapaz de pegar aquilo que não é dele. Ele pode até desejar no coração dele, como esse aqui desejava comer as migalhas que caíam da mesa dele e os cachorros comiam. Mas ele é incapaz de pegar. E por que eu estou falando isso? Porque quando você medita nessa palavra, você vai ver que as portas do homem ficavam abertas e nunca, pelo menos não está registrado, que aquele mendigo se aproveitou do momento que aquele homem saía de casa para invadir a casa dele e comer aquilo que não era dele. Está registrado aí? Não. Ele preferia ficar lá do lado de fora, passando fome, com vontade de comer, e com sede, com vontade de ter um remédio para jogar em cima das suas enfermidades, mas ele era incapaz de tocar em algo que não era dele. Creio eu que no fundo ele devia dizer assim: eu não vou fazer isso, embora eu tenha vontade, porque eu não vou de encontro a Deus. Deus não se agrada disso. E o curioso é a gente pensar, né, que no dia de hoje, né, muitas pessoas, por muito menos, trocam Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu fui ensinado desde garoto a não ficar com nada que é dos outros. Passar no meio da rua, achar uma carteira cheia de dinheiro, não é meu, ela tem um dono. Eu sou capaz de pegar aquela carteira cheia de dinheiro, pode estar abarrotada de grana. Eu vejo o endereço da pessoa, se tiver telefone eu ligo para ela e pego do jeito que eu encontrei. Mas eu não fico com aquilo que não é meu. Como já aconteceu algumas vezes na minha vida, eu já fiz assim. Não fico. O mendigo também não ficava com a dele. Por quê? Porque é uma questão de princípio. E infelizmente, os nossos princípios estão sendo desvalorizados hoje em dia. Infelizmente, uma pessoa de princípio hoje em dia está fora de moda. Uma pessoa de princípio hoje em dia, ela é vista como ultrapassada. Certa vez, eu estava vendo um repórter na televisão de um homem que ele encontrou uma grande quantidade de dinheiro, isso está na internet. Aí o repórter chegou para ele e falou assim, e ele pegou aquele dinheiro, né? Ele trabalhava com limpeza, ele achou aquele monte de dinheiro, achou o endereço do dono e devolveu o dinheiro do dono. Não ganhou um centavo daquilo ali. Mas o repórter gostou da atitude daquele homem e falou: poxa, sou um homem bacana, sou um homem honesto, apesar de ser uma pessoa simples, apesar de ser um homem pobre, coisa e tal. Qual o maior desejo do seu coração? Aí aquele homem, né, ele, humilde, simples, naquela época, ele chegou e disse assim: o maior desejo do meu coração é conhecer o presidente Lula. O que o repórter fez? Arrumou uma situação lá, conseguiu marcar um encontro entre ele e o Lula e foi lá conhecer, levar aquele senhor, aquele cidadão, para conhecer o Lula pessoalmente. Quando ele chegou diante do presidente Lula, né, o presidente Lula foi lá, apertou a mão dele assim, meio sem graça, com a sua cabeça: você é, né? Você é uma pessoa que tem uma atitude, devolveu o dinheiro, mas não precisava devolver, porque a chave não é roubada. Aquele homem, ele ficou todo sem graça, porque na cabeça do Lula, aquele homem tinha que pegar aquele dinheiro que não era dele, enfiar no bolso e gastar e estava tudo certo. Sabe por quê? Porque ele não tem princípios. E um sujeito que não tem princípio, ele não tem princípio, não tem lei, não tem fim. Desse modo. Mas acontece o seguinte, que aqui na terra tem um ditado que diz assim: aqui se faz, aqui se paga. E eu te digo, aqui você faz, mas se você não pagar aqui, você vai pagar na eternidade. E aqui na palavra, você vê que quando os dois foram para a eternidade, a história mudou. A história muda completamente. Porque ele é recolhido pelos anjos, diz a palavra aqui,
e vai para o seio de Abraão. Interessante é que a palavra diz que ele foi recolhido pelos anjos. Olha só que coisa gostosa. Isso me lembra um filme que eu vi há muito tempo atrás, quando era garoto, chamado Ghost. Acho que muita gente já viu esse filme, né? Naquele filme lá, né, um camarada que era bonzinho, veio os seres de luz lá para receber ele. E um sujeito que era mau, veio uns espectros lá da sombra, os seres infernais, e pega o cara que é ruim e se arrastando ele, e sai gritando, berrando lá para o destino final dele. Mas aqui, deixa bem claro uma coisa, que existe uma eternidade. Ou uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. Mas a eternidade é certa, meu querido. E essa eternidade, meu amigo, é a nossa verdadeira realidade, porque essa realidade que nós estamos vivendo agora, ela é passageira. E se nós parássemos um pouco para raciocinar, acho que a gente deixaria de esquentar a cabeça com muita coisa aqui nessa terra. Porque muita coisa pela qual a gente esquenta a cabeça aqui nessa terra, a gente não vai levar para a eternidade. Olha a situação do rico. Ele levou as roupas dele, levou as riquezas dele, levou o glamour dele, levou as mulheres dele, levou as bebidas dele, levou as comidas dele. Não, nada foi com ele. A única coisa que foi com ele foi o que ele fez de bom e de ruim aqui nessa terra. Porque o que a gente faz de bom ou de ruim nessa terra aqui vai refletir na nossa eternidade. E refletiu. Quando ele chega lá no inferno, a primeira coisa que ele vê, ele olha para o céu e vê lá, paraíso. E ele olha para o outro lado, porque tinha um abismo no meio, e vê quem? Lázaro. E do lado de cá, como é que ele estava? Em chamas. O que me chama a atenção para uma coisa é que quando a pessoa morre sem Cristo, morre sem Jesus, passa para a eternidade sem Deus, ela já entra em tormentos. Conscientemente. Por que você está falando conscientemente? Para ficar bem claro que ele reconheceu quem era Lázaro. Porque a palavra que está falando, quem está contando aqui, essa história que eu estou aqui trazendo para você nessa noite, foi o próprio Senhor Jesus. Parábola dita por ele. Então, se ele falou que lá existe tormenta, porque existe tormenta porque Jesus não mente. Essa história que o pessoal diz aqui, ó, morreu, acabou, não é bem assim não. Morreu, meu amigo, é só o princípio daquilo que você fez aqui na terra. Ou você vai ficar em delícias como ficou o mendigo, ou você vai ficar em tormento como ficou o rico. E nesse caso aqui, o rico vai começar a pagar o preço por tudo aquilo que ele deixou de fazer, por tudo aquilo que ele poderia ter feito e não fez, e por tudo aquilo que ele fez que não deveria ter feito. Curioso é que, se você pegar essa passagem que tem aqui no livro de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 35, 25 e 35, diz assim: olha só como é que Jesus, ele amarra bem aquilo que ele nos ensina. Porque tive fome e não me deste de comer. O mendigo que tinha fome? Tinha. O rico deu a ele de comer? Não. Tive sede e não me deste de beber. Ué, ele estava com sede? Acredito que sim. Vamos lá. Era forasteiro e não me hospedaste. Ele precisava de um lugar para dormir à noite? Precisava. Estava nu e me vestiste? Não. Ele estava nu e continuou nu, com frio e as suas enfermidades às amostras, porque as pessoas conseguiam ver as enfermidades dele, as feridas dele.
Enfermo e me visitaste? Nunca. Ele passava por ele assim, ó. O tipo está aqui, ó. Passava do lado, passava do outro. Quem é aquele ali? Não é nada. É um lixo, é um troço qualquer. Não é gente, não. Preso? Foste dele? Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou quando te vestimos e quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sabe, meu querido, todo bem que você faz a uma pessoa, você não está fazendo aquela pessoa, ainda que aquela pessoa seja ingrata com você, ainda que aquela pessoa receba aquilo ali como uma afronta, um bem que você quer fazer para ela, ainda que aquela pessoa, depois de te vir as costas, faça de conta que não te conhece, trocando de rua, como já havia acontecido. Ainda que aquela pessoa, depois de você lhe fazer tanto bem, vire as costas para você. Tem um ditado aqui na terra que diz assim: fez 99, não fez 100, você não presta. E isso você pode ser pessoas na rua, amigos próximos que viveram contigo desde que você era garoto, desde a infância, e até pessoas familiares que convivem com você desde que você era criança. Quando você mais precisa, ter aquela pessoa? Ingratidão. Mas sabe de uma coisa? Está registrado lá em cima. Todo bem que você faz a uma pessoa, ainda que seja uma oração que você faça para acalmar uma alma aflita, Deus vai te recompensar. Porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. E aquele mendigo, ele estava nas mesmas condições dessa passagem que foi lida. E agora, eles estão em tormento. E agora, ele está numa situação em que ele não tem mais como voltar atrás. Então o que eu quero dizer com isso é que se a gente precisa mudar as nossas atitudes aqui nesta terra, para ficar certo com Deus, para que depois não venha parar no mesmo lugar de tormento que o rico veio a parar. Porque há uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. E detalhe, a palavra aqui, ela nos afirma uma coisa interessante. Presta atenção aqui no que diz a palavra do Senhor. Mas insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se você prestar atenção nessa passagem aqui, eu faço uma pergunta para a igreja e tenho certeza que vocês vão saber responder. Quem é que foi morto, ficou entre os mortos durante 3 dias e depois ressuscitou? Jesus. Há quanto tempo a igreja vem pregando que Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja? Em torno de 2.000 anos. Pouco mais de 2.000 anos. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele veio para os homens e disse assim: olha, eu ressuscitei, tá? E eu vim contar para vocês que se vocês não creem em mim, você não viverá. Mas aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, glória a Deus. Abraão, aqui quando falou isso para ele não sabia que Jesus ia morrer e ressuscitar, não. Mas Jesus, ele foi nos mortos e morreu ressuscitado. E quantas pessoas a gente leva esta palavra e elas não aceitam esta palavra? Ainda que você mostre para ela que historicamente
Jesus ele morreu, ele esteve nessa terra, viveu entre os homens, andou com os homens, caminhou com os homens, comeu com os homens, morreu no meio dos homens e ressuscitou e se apresentou aos homens vivo, ressuscitado. Meu amado, você que ouve essa palavra nessa noite, guarde uma certeza no seu coração. Esse mesmo Jesus que morreu, ressuscitou no terceiro dia, ele está prestes a voltar. Do mesmo modo como esses homens aqui tiveram a oportunidade de hoje estar com Jesus, de estar na presença de Jesus, nós temos essa mesma oportunidade essa noite também. E a palavra de Deus, ela é categórica para dizer assim, ó, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, permaneça com o teu alvo vivo em Jesus Cristo, porque Ele voltará. Porque as delícias do mundo, elas procuram nos desviar da presença de Deus. Esse homem aqui, o rico, ele se desviou da presença de Deus porque o mundo colocou-se todo aos pés dele por ele ser rico. E às vezes o mundo nos oferece coisas até mínimas para a gente se desviar da presença de Deus. Seja a prostituição, seja a bebida, seja tóxico, seja até problemas pessoais. Às vezes as pessoas dizem assim, não aguento mais esse problema, vou chutar o pau da barraca. Então eu quero me livrar desse problema. Mas eu digo a você nesta noite, meu amado, permaneça firme, porque brevemente esse mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos, ele vai voltar para buscar a sua igreja, e um dia nós vamos estar junto com ele, como este mendigo está lá hoje, glorificando e louvando o nome do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.